No vídeo de hoje, você vai assistir a um trecho revelador do podcast Inteligência Limitada, onde o pastor Lamartine Pozzella fala abertamente sobre um dos temas mais polêmicos da atualidade, a marca da besta e o chip do anticristo. Segundo ele, essa tecnologia já está em fase de testes em alguns países, e o mais assustador, está sendo oferecida gratuitamente. Mas o que está por trás disso? Como esse chip será implantado? E o que acontecerá com quem se recusar a aceitá-lo? Prepare-se para uma reflexão séria sobre o avanço tecnológico, os sinais dos tempos e os impactos espirituais que podem estar mais próximos do que imaginamos. Como é que vai ser implantado, no caso, o chip ou a marca, e as pessoas que não usarem essa a marca, o que acontecerá com elas? Só por isso, tem a marca nas mãos e na fronte. E na testa. Na fronte, que é a testa. Não, no original é testa. É testa mesmo? É. Então, o que acontece é o seguinte, olha ali, né? Hoje nós já estamos em fase experimental, já existem nações que estão oferecendo gratuitamente a introdução de chips e já tem algumas finalidades, como por exemplo você ser rastreado no caso de um rapto, não é? Também o chip armazena muitas das suas de tudo dos seus recordes médicos e seu endereço, seu tipo sanguíneo e daí por diante. A evolução disso é um nanorobô, um chip que seja de inteligência artificial, que ele vai ter mais do que simplesmente uma alocação de dados. Ele vai interagir, ele vai captar as suas ondas cerebrais, ele vai interpretar. Ele, no futuro, eu não estou falando de chutômetro, não, eu já li esses caras que falam de disrupção, né, que falam de singularidade. Esses chips, eles vêm para melhorar, para dar um boost, para dar um impulsionamento na capacidade cerebral dos seres humanos. Só que, na minha opinião, eles vão interferir nos sentimentos, nos pensamentos, na química do cérebro. E, na minha opinião, quando isso acontecer debaixo da liderança do anticristo, as pessoas não vão conseguir crer mais. Porque ele vai interferir profundamente. Hoje você toma um antidepressivo, você não muda? Exato. Tem gente que toma antidepressivo. Um dia uma pessoa falou, pastor, eu tô pasteurizado. Eu falei, o que é isso? Eu não sinto dor, não sinto tristeza, não sinto... Eu sou Patso. Por causa de um remédio, uma química. Imagine um chip que tenha condições de interpretar as suas ondas cerebrais, interpretar os seus sentimentos e interfira diretamente. Eu até um dia vim aqui, contei para você de uma ovelha que lutava contra a depressão e que usou de um tratamento com ímãs. Ele foi curado. Depois de anos de depressão, era como se tivesse tirado com a mão. Ele nunca mais teve os pensamentos introduzidos com ímã. Não, tem estudos. Se o ímã de fora pode fazer isso, imagina um negócio dentro. Tem estudos que a gente até falou aqui em programas de chips ou controles na mente para apagar memórias ruins. Tristezas, traumas. Mas quem que decide o que apaga ou não? E outra, a gente é feito desses traumas também, que você tirando isso, lógico, você muda o que você pensa hoje em dia, né? Mas é o que a gente começou a falar, você percebe o nível de controle? Você tá dando um poder para alguém que controla essa tecnologia, é um poder quase de Deus. Até para nascimento das próximas gerações, né? A pessoa escolher cor de olho, escolher altura, escolher... Isso é eugenia, né? Vai começar com, isso aqui é para os seus filhos não terem essas doenças. Mas aí o cara vai, eu quero um filho. Não, eu quero uma filha. Eu quero assim. Aí bagunçou tudo. Eu me lembro de uma pessoa que... Eu só quero controlar se vai ser corintiano ou não. O resto não faz diferença para mim. É um chipzinho que é corintiano. Aliás, parabéns. Obrigado. Você sabe que eu sou perdemos hoje também, não adianta nada. Eu sou palmeirense roxo, né? Mas eu... Toda a família? Não, eu sou. A minha família, do meu lado, tudo italiano, né? Mas o meu genro, Ramon, o querido filho, né? É corintiano, mas desse que sofre, aí fica feliz também por ele. E os meus netinhos são muito corintianos. Mas muito. Legal. Mas muito. Perde um jogo, eles estavam na final lá. Eu tava lá também. Então, o meu neto Enzo, a gente foi para os Estados Unidos, ele fez aniversário, eu fui num jogo com ele. Quantos anos? Fez 12 anos. Que legal. E eu fui num jogo do Golden State contra Orlando. Cara, eu sou muito fã do Steph Curry.
Steph Curry, do Golden State. Aquele é o maior chutador de todos os tempos. É futebol americano. Não, basquete. é basquete. É basquete? Basquete. Qual que é o lugar que você foi? Em Orlando. Era o jogo do Orlando Magic contra o, Orlando Magic. Golden Tá, State. tava falando de futebol, eu tô pensando em outra coisa. E aí eu fui e o Enzo ficou torcendo pro Orlando. Eu falei, não, meu filho, eu vou torcer pro Steph Curry e tal. E o cara, naquela noite, ele tava numa noite. Destruiu. Ele fez 56 pontos. Nossa. É chutar tudo quanto é lado, fazer... E eu vibrando, né? Que eu tava vendo aquele cara que eu adoro ver jogar, né? Quando eu saí dali, eu falei, putz, eu torci contra o meu neto no aniversário dele, né? Poxa. Aí eu falei, fiquei triste mesmo. Não, mas não é que nem o time Aí eu do falei coração. pra Enzo, fica triste não, que você viu hoje aqui. Deus nos abençoou da gente ver um dos jogos mais memoráveis. Esse cara é um gênio. Poxa. Esse cara vai estar entre os 5 melhores de todos os tempos. Aí ele ficou contente e tal. Eu falei, mas o vô vai torcer pro Corinthians contra o Palmeiras. Olha só. Ele falou, vai, vovô. Eu falei, eu vou orar pra Deus dar a vitória pro Corinthians. E eu falei na igreja, falei, olha, gente, que me perdoe os palmeirenses, mas eu amo muito mais o meu neto do que o Palmeiras. Pois é. Então eu vou torcer pro Corinthians. Quero ver ele feliz. Esse ano eu vou torcer pro Corinthians. Nós já ganhamos 3 seguidos, esse ano é dele. E aí ele foi no jogo, na final, né? E eu fiquei orando, Senhor, não deixa o Palmeiras ganhar e virar esse jogo. E aí ele voltou, tirou foto com todos os jogadores, Sério? foi lá no campo, ficou lá, saíram de lá 2 da manhã. Então, isso tudo pode dizer que você falou que queria controlar isso dos teus dedos. Já tem um chip. Mas o futuro da humanidade é sombrio, porque esse poder ele vai ser um poder tão extraordinário que ele vai querer se rivalizar com Deus, porque Deus é onisciente, Deus sabe tudo. Através dessa inteligência artificial, ele vai saber o que as pessoas pensam. Satanás não pode ler teu pensamento, mas quando ele estiver usando tudo isso, ele vai saber ler. Ele vai saber quando uma pessoa, por exemplo, estiver no sistema. Imagina, a pessoa fala assim, vou fingir que tá tudo bem, mas eu vou sair fora. Vai ser pego. Vai ser pego. Então, o que eu quero dizer para você, não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade de entregar a vida para Cristo, de conhecer a Jesus pessoalmente, de entregar a sua vida, os seus pecados, entregar os seus sonhos, a tua esperança, porque vai ser ruim demais o que vai acontecer nesse mundo. O cara tá falando, Lene, diz o Alamartine que os dias abreviados não tem nada a ver com a Terra girar mais rápido, mas com o governo de 42 meses do anticristo. O que ele tá falando aqui? Há uma profecia que diz, né, que se aqueles dias não fossem abreviados, até mesmo os escolhidos não suportariam, né? E uma das vezes que eu vim aqui, eu falei dessa hipótese, né, de que a Terra está girando mais rápido. E realmente isso é uma conjectura meio que louca, né? Ele está correto. É mesmo por conta da pressão e da dureza dessa perseguição do anticristo, que se Deus não falar chega, não ia sobrar ninguém, né? Porque você imagina, eu recebi agora de uma amiga muito querida, até um dia que você quiser trazê-la, a pastora Roslin, lá da Itália, pastora da maior igreja cristã evangélica lá na Itália. Uma pessoa de Deus maravilhosa. Ela estava, o pessoal dela estava indo na Síria, né? Agora os cristãos estão sendo mortos assim, abertamente, simplesmente por causa da sua fé. Perseguição. Então, por exemplo, os jovens não podem mais ir para a universidade. Porque na universidade tem, depois que entraram esses terroristas, extremistas que derrubaram lá Bashar al-Assad e estabeleceram de novo, né, um Islã muito radical, o jovem, se não adorar lá, se não se prostrar pro Alá, é morto. Então as pessoas estão perdendo emprego, estão morrendo literalmente. E ela mandou um vídeo de uma mulher dizendo assim: se o meu Senhor morreu no meu lugar, chibatadas, cruz, eu não posso morrer por ele? Eu não vou sair daqui, porque eu quero falar de Cristo pro meu povo. Cara, quando eu vi aquilo, eu chorei tanto, eu não consegui me conter. Pô. Eu falei, Deus, que evangelho é esse que nós estamos pregando hoje? Evangelho só de sucesso, as pessoas, eu não vou mais para aquela igreja, porque a mensagem está um pouco dura. Vai te catar. Sabe, as pessoas não estão mais que... As pessoas estão
vivendo um evangelho que é engano. Evangelho freestyle. É um evangelho de engano, o que eu evangelho é cruz. Jesus falou, se alguém que quiser vir após mim, não tomar sua cruz e negar-se, não é digno do reino. Então, nós que vivemos num tempo de tanta liberdade, cara, eu não falo isso para puxar teu saco, porque eu não puxo o saco de ninguém. Mas eu entendi que Deus abriu uma porta para eu falar para quem não é cristão aqui no teu programa. Porque no meu canal é os crentes que vão. E glória a Deus. Mas aqui eu falo para quem não é. Cara, que honra, que privilégio. Agora, a gente tem que evangelizar de novo as pessoas, porque tá cheio de pessoas nas igrejas que não são convertidas, porque ainda não entenderam que o evangelho é Cristo, não sou eu, esse negócio de eu quero ser feliz. Que feliz o quê? Você vai ser feliz eternamente lá na eternidade. Aqui você pode viver as bênçãos de Deus? Pode, mas nesse mundo tereis aflições, Jesus disse. E Deus já falou isso para você. Se você estiver vivendo tribulações, está com problema financeiro, separou, está com doença. Se você, por causa disso, deixar de seguir a Cristo, é porque você não é dele. Nunca foi. Porque o evangelho é você entender que você é um pecador e que Deus mandou o seu Filho unigênito para morrer no nosso lugar. E se ele morreu por mim, eu tenho que viver para ele. Então, o que eu vou viver, lógico que eu quero o melhor para mim, para minha família, mas a gente tem que estar pronto para qualquer situação e vai chegar um tempo que talvez no Brasil a gente tenha algum tipo de perseguição, como esse pessoal está tendo já do outro lado do mundo, dando a vida por causa do amor a Cristo, entendeu? Então eu acho que a gente tem que compreender porque os tempos são maus. Outro dia eu ouvi dizer que foi até o Daniel Lopes que me falou, né, que foi um pregador lá na igreja dele, não vou citar nomes aqui, e falou, tem os xiitas e tem os chaatos. Eu confesso que eu achei gozado, tá? Eu falei, mas o que é o chaato? O chaato que fica falando de Jesus vai voltar toda hora. Agora isso saiu da boca de um pastor. Que coisa triste. Poxa. Se a Bíblia mostra que para cada uma profecia da primeira vinda tem 8 da segunda. Se Jesus falou o tempo inteiro, se dos 27 livros do Novo Testamento, só 4 deles não tem falar da volta de Jesus. Então nós temos que falar. Agora, Vilela, glória a Deus, tem gente que pensa que é antes, que é no meio, que é depois. Não importa. Importa você falar que ele vem. Porque pode ser que a gente esteja errado. Agora, a gente tem que falar que ele vem, porque as pessoas precisam saber que ele vai voltar, porque e aí quando você lê esse texto dizendo que ele vai fazer mal e enganar as pessoas que estão vivendo despreocupadamente, Jesus falou sobre isso. No dia da minha volta será como no dia de Noé, as pessoas vão estar nem aí, vão estar casando, se dando em casamento, tá tudo bem, aí veio o dilúvio. E vai ser assim. Os sinais estão aí. Você pode ficar brincando, você pode chamar de chato, mas eu vou falar. Eu vou falar e eu espero que Deus levante muitos outros para falarem, porque o mundo está preparadinho. Está preparadinho. Mas a vida inteira sempre todo mundo falou que vinha. É verdade. Só que é o seguinte, nunca o mundo esteve de maneira em que alguém pudesse controlar a economia, através, por exemplo, do término de uma moeda única, através de chegar em todas as nações, pela inteligência artificial, pela internet, pelo controle. Hoje, cara, você vai entrar no aeroporto, você nem precisa mais de uma pessoa, ele bate o olho, já sabe quem é você. Daqui a pouco, é leitura de íris, quer dizer, são incontáveis os instrumentos, DNA, e certamente nós estamos chegando perto. Eu queria até ver com o Lene se tem mais perguntas sobre inteligência artificial, porque tem uma pergunta aqui do Gil Barros. Pastor, junta com essa, tá? Se tiver, Lene. Gil Barros fala, pastor, o anticristo poderia ser a inteligência artificial criando uma autoconsciência espiritual e sendo instalada em um corpo humanoide? Eu já ouvi essa teoria e eu acho, parece filme de ficção científica, mas a ideia é louca. Ela criar uma autoconsciência, criar vida e tendo conhecimento de todo o conhecimento humano dentro dela, ela é de certa forma um deus, porque ela sabe tudo. Você sabe, né, que o pessoal que fala de singularidade fala do homem-deus. Exatamente, essa singularidade atinge a singularidade e depois transporta isso para um corpo humanoide e seria essa figura o anticristo. É assustador também, né?
Porque ela saberia Vilela, tudo sobre durante cada um. muito tempo eu falava que isso era um absurdo. Hoje eu já não falo mais. Tem mais alguma pergunta pra juntar com essa? Na verdade, tem uma perguntinha aqui do... Eu ainda continuo crendo que vai ser um ser humano. Acredito, porque a Bíblia fala que ele morre, que ele recebe uma ferida, mas eu não duvido que a imagem da besta que vai chegar para todo mundo seja isso. Pode ser isso. Eu acho. Faz sentido. O Álvaro, ele falou aqui o seguinte: a IA futuramente será a maior zombaria contra Deus, e o homem será e o homem se colocando no lugar do Criador, criando um ser mais inteligente, que não cansa, não morre, não adoece. E dizer que Deus não teve a capacidade de criar direito. E aí ele fala se a IA poderia virar um Deus, né? Ser o já Deus do tá futuro, virando, né? Na hora que você começa a ter uma inteligência artificial que vai ser o teu conselheiro, gente... O Elon Musk falou, né, que tá fazendo em Memphis, tá fazendo todos esses estudos, e que vai ser criado o novo Deus, vai ser criado lá, né? Perigoso. Memphis, cidade egípcia. Estamos vivendo um tempo de mudanças intensas, tanto tecnológicas quanto espirituais. O alerta trazido por Lamartine Pozzella neste podcast vai muito além de teorias. Ele nos mostra que aquilo que por muito tempo parecia distante, como a marca da besta e o uso de chips, pode estar se aproximando em forma de inovações disfarçadas de conveniência. A pergunta que fica é: como vamos reagir diante dessa realidade que se desenha? Estamos preparados para enfrentar o que as Escrituras chamam de tempos difíceis? A fé cristã não é um convite ao conforto, mas à fidelidade, mesmo quando isso significa nadar contra a corrente. É tempo de nos posicionarmos, de entender o que realmente importa, quais valores estamos dispostos a defender, e a quem estamos entregando o nosso coração. Você está pronto para permanecer firme em Cristo, mesmo que tudo ao redor diga o contrário? Chegamos ao fim de mais uma reflexão profunda sobre os dias em que vivemos. Agora eu quero ouvir você. O que pensa sobre tudo isso? Deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe sua visão, suas dúvidas, sua fé. E claro, se esse conteúdo falou com você, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para continuar caminhando com a gente em discernimento e verdade. Lembre-se, o Evangelho nos chama a viver com esperança, firmeza e total compromisso com Jesus. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe e fortaleça sua fé.